E o Muito Mais veio a Campina Grande para prestigiar a realização de um encontro empresarial do Soma com o ex-ministro Sérgio Moro, né, Cláudia? Cláudia Carvalho está aqui conosco. Tivemos a oportunidade de conversar com ele, mas eu queria saber de você, Cláudia, a avaliação do que ele explanou para esse grupo empresarial tão representativo da Paraíba nessa noite de hoje. Pois é, Geraldo, o ex-ministro Sérgio Moro, primeiro que ele deixou claro que não existe essa conversa de que a candidatura pode ser retirada e eles podem postular uma vaga como senador. Ele diz que a candidatura está colocada, é para presidente da República e é para valer, né? E depois ele tratou de algumas pautas que são muito voltadas para o interesse do empresariado, como as privatizações, e deu uma declaração polêmica dizendo que não tem nada contra privatizar a Petrobras, desde que haja um modelo de privatização que não crie um monopólio privado, no que hoje é um monopólio público, né? E, enfim, também falou sobre reforma tributária e agradou muito, eu acho que, ao empresariado, quando disse que pretende realmente tornar mais simplificada a vida dos empresários e todos os cidadãos, na verdade, porque todo mundo paga imposto, né? E no Brasil tem muito imposto, muita burocracia que pode ser simplificada, pelo menos. Olha, Cláudia, parece que naquele momento que houve uma pergunta aqui em plenário que parecia ser uma saia justa, mas ele se saiu bem naquela questão do comprometimento profissional com uma empresa do exterior, dos Estados Unidos, que teria como cliente a Odebrecht, por exemplo. Exatamente. Ele que explicou, na verdade, que ele foi contratado por uma consultoria para prestar um serviço de orientação, de compliance e também de medidas anticorrupção. E essa empresa prestou, em determinado momento, um serviço ao Odebrecht, mas ele diretamente não teve relação alguma a ver com isso. Aliás, disse que no contrato dele existia uma cláusula impedindo enfim, qualquer tipo de relação dele com as empresas investigadas, que foram investigadas na Operação Lava Jato. Acho que foi uma performance boa, bem razoável, dentro dessa trajetória de presidenciáveis que estão passando pela Paraíba. Já veio o governador Dória, agora Sérgio Moro, e a confusão só está começando. Exato. Sérgio Moro, na verdade, ele está muito preparado realmente para ser essa terceira via. Ele não gosta muito da palavra, mas de fato ele já está se aproximando. Disse isso claramente. Ele está nas pesquisas se aproximando aí de Bolsonaro e se configura realmente como o terceiro colocado nesse momento nas pesquisas e tem um discurso para agradar aquele eleitor que é conservador, mas que já rejeitou o Bolsonaro por uma série de polêmicas e uma série de opiniões que são muito contestáveis que o presidente adotou ao longo desses anos de mandato. Bom, mas agora a gente vai aos detalhes dessa entrevista que rendeu e que você vai conferir exatamente tudo isso que o ex-ministro Sérgio Moro disse aqui nessa passagem bastante agitada pela Paraíba. Ministro Sérgio Moro, o senhor falou sobre algumas prioridades da sua bandeira, vamos dizer assim, das suas metas, caso o senhor seja eleito presidente da República. Entre elas, erradicação da pobreza e o combate à corrupção. Como é que o senhor pretende implementar essas duas medidas tão importantes e tão complicadas? O ponto principal, Cláudia, a gente precisa retomar o crescimento econômico. O país não cresce bem há muito tempo. A gente alterna períodos de algum crescimento com períodos de recessão, ou agora que a gente está vivendo essa estagnação econômica. Então, o primeiro ponto é retomar o crescimento com responsabilidade fiscal e com responsabilidade social. Tá diminuindo, controlando a inflação e também diminuindo os juros para que possam voltar os investimentos e a gente crescer. Isso pode gerar aí uma onda de prosperidade. E a gente tem que retomar aquelas grandes reformas, a administrativa, tributária, por exemplo. Paralelamente, a gente tem que ter um programa nacional de erradicação da pobreza. Eu tenho defendido a criação de uma espécie de força-tarefa nacional, no formato de uma agência, em Brasília, que vai coordenar o combate às causas da pobreza em todo o território nacional. Às vezes o que a pessoa precisa para escapar da armadilha da pobreza é um tratamento de saúde, é um treinamento profissional, é uma oportunidade de emprego, é uma oportunidade na educação. Ou seja, tem que identificar o que as pessoas precisam para escapar dessa armadilha. Paralelo a isso, o senhor manteria o programa de transferência de renda como o Auxílio Brasil? Sim, essa proposta, no fundo, ela é baseada também em sugestões de especialistas. O que nós ouvimos? Que Auxílio Brasil, Bolsa Família, como era o antigo Bolsa Escola,
são importantes e serão mantidos, mas não são suficientes para que as pessoas possam escapar dessa armadilha da pobreza. No fundo, a solução a médio e longo prazo é educação e emprego, que geram reais oportunidades para mudar a vida das pessoas. Mas isso demora, às vezes, algum tempo. Para que a gente possa resolver, a gente tem que pegar essas políticas públicas, educação, saúde, assistência social, e focar naqueles que mais precisam. Assim a gente consegue ir vencendo paulatinamente a pobreza. A ideia da força-tarefa é pegar os melhores dos melhores do serviço público para colocar nessa missão específica. Eu nem vou dizer trabalho, aqui é uma missão. O senhor falou durante uma exposição que fez para os empresários na plataforma Soma sobre dois temas que são bem polêmicos. Um deles, a privatização da Petrobras, o outro, o fim da estabilidade para os servidores públicos. Por que o senhor defende essas duas medidas? No caso da Petrobras, eu não tenho nenhum preconceito em relação à privatização. O que apenas nós temos que estudar é o modelo, como se privatiza, como que você sai de um monopólio de exploração de óleo e gás praticamente público, por um modelo em que essa exploração também é feita pelo privado, como que você evita um monopólio privado. Então isso é importante, precisa ser uma política pública consistente. No caso do serviço público, as pessoas querem serviço público de qualidade. Você precisa ter incentivos aos servidores, você precisa estimular o bom servidor, e há muitos, para que ele tenha recompensas, quanto mais ele for eficiente. Isso, infelizmente, a gente não vê hoje na administração pública. E você precisa ter um mecanismo, o último mecanismo para a utilização, que é a demissão quando o servidor não responde a esses incentivos. A gente tem isso hoje previsto na nossa Constituição, até hoje não foi regulamentado e precisa ser. Agora, o foco sempre vai ser, Cláudia, no incentivo, porque a gente quer que o serviço público funcione. Um pai de família quer que a escola pública do filho dele seja de qualidade. A gente tem que pensar o serviço público na perspectiva do cliente, que é o cidadão brasileiro. O senhor foi coordenador da Operação Lava Jato, que levou muita gente para trás das grades por acusações de corrupção. Mas depois as acusações foram retiradas, as condenações foram revertidas e o senhor foi considerado parcial. A Lava Jato fracassou? Não, a Lava Jato, eu tenho um grande orgulho da Operação Lava Jato, ela representou a quebra da impunidade da grande corrupção no Brasil. Foi elogiada no mundo inteiro. As pessoas roubavam antes e nada acontecia. Com a Lava Jato, as pessoas passaram a ser processadas, julgadas e condenadas. Agora, a Lava Jato tem sofrido alguns reveses, a meu ver, errados, porque tem um arrefecimento do combate à corrupção. Mas quem está perdendo, Cláudia, não sou eu, não é a Lava Jato. Quem está perdendo com o enfraquecimento do combate da corrupção somos todos nós. É a população brasileira. É a população que saiu às ruas em 2015 e 2016, defendendo maior integridade na política. Não teve nenhuma dessas decisões recentes que dizem, o fulano foi condenado, mas ele era inocente. O que você tem em alguns tribunais, pegando ali questões formais, não devia ter sido julgado em Curitiba, devia ter sido julgado em Brasília. E anulando, gente até que confessou crimes. Para mim, esse é um baita erro judiciário. Tá? E isso, infelizmente, faz com que o Brasil ande para trás. Mas a gente precisa retomar essa bandeira do combate à corrupção. A gente precisa melhorar as nossas instituições. E precisa valer o princípio de que ninguém está acima da lei. Sua candidatura à presidência da República é irreversível e eu lhe pergunto isso porque especula-se que o senhor poderia ser candidato ao Senado ou a algum outro cargo. E aqui na Paraíba, o senhor está articulando para construir um palanque forte? Olha, nós estamos numa fase de pré-campanha. Eu estou construindo esse projeto. Meu plano é rodar o país e apresentar esse projeto, que é um projeto para a presidência, é um projeto para construir um novo país, um país que entre num rumo certo, para a gente sempre fazer a coisa certa, seja o governo, seja todas as pessoas. Ou seja, a proposta é essa. Eu sempre tenho dito, esse navio já zarpou. Essa história de que vai ser candidato a senador e tal, isso na verdade as pessoas espalham porque tem medo, né? Medo do projeto principal, que é o projeto para a candidatura presidencial,
Quem vai decidir sobre a presidência é o povo brasileiro, é a população, é as pessoas que vão fazer as suas escolhas. Mas o projeto, muito claramente, é esse, projeto de pré-candidato à presidência da República. Tá? Agora, tenho vindo a Paraíba, tenho conversado com muitas pessoas, que esse faz parte do plano. A gente precisa ouvir os brasileiros, a gente precisa ouvir hoje aqui os empresários, a gente precisa ouvir os trabalhadores, a gente precisa ouvir a sociedade civil organizada, para saber que tipo de país que as pessoas querem. Esse projeto tem que ser construído não só com especialistas, mas com todo mundo. Por que o senhor é a favor do fim do foro privilegiado e da reeleição para cargos executivos? O fim do foro privilegiado, a única forma de você justificar o foro privilegiado é você dizer que um político é melhor do que uma outra pessoa, que um cidadão em geral. E ninguém aceita isso. Isso é errado. Todas as pessoas têm que ser tratadas de maneira igual. Então não existe nenhuma razão de ser num foro cujo próprio significado é de privilégio. E o nosso projeto passa pela eliminação dos privilégios, porque o governo, porque a lei tem que valer e beneficiar todas as pessoas. Além disso, o foro privilegiado tem servido como um escudo, uma blindagem para autoridades ou políticos que fazem coisas erradas. Porque a gente não vê essas pessoas com foro privilegiado sofrendo, por exemplo, condenações na justiça. Não é porque muitas vezes não fizeram coisa errada, mas que a justiça não tem funcionado. Eu não quero foro privilegiado para mim, não tenho no momento, não tenho nenhum interesse nisso, e o projeto eliminar. O Julian aqui presente, nosso deputado aqui da Paraíba, também não tem o menor interesse nisso, defende o fim do foro privilegiado, não tem a menor necessidade disso. Ou seja, a gente tem que evoluir, a gente tem que avançar. E o fim da reeleição é porque, infelizmente, né, a eleição não funcionou bem no Brasil, com gente sendo eleita e já a partir do primeiro dia pensando não no bem das pessoas, não fazer o melhor para que a vida das pessoas se aprimore, para que elas tenham mais oportunidades, para que elas tenham uma vida melhor. E sim passam a pensar unicamente na reeleição. Isso leva elas a tomarem as decisões erradas. Então nós temos que acabar com isso também. O que é que diferencia a sua pré-candidatura da de Lula e da Bolsonaro? E o senhor não quer ser a terceira via? Por quê? Olha, eu sou muito diferente tanto de Bolsonaro como de Lula. Eu tenho um histórico, tenho uma credibilidade de combate à corrupção. Eu tenho o período que eu passei no Ministério da Justiça, que a gente combateu o crime organizado, que a gente diminuiu a criminalidade violenta. E eu saí por meus princípios e valores que são compartilhados pela população brasileira. Eu não me vendi por cargo, eu não fiquei no governo pelo prestígio. Eu tinha um projeto e quando o projeto foi comprometido por sabotagem do presidente, eu saí. Tenho muito orgulho disso, inclusive. Então, sou uma pessoa muito diferente. E o projeto nosso, que a gente está construindo com todas as pessoas, é um projeto reformista. O Lula não tem isso. O Lula quer fazer contra-reforma, revisar o que foi reformado. E o presidente atual já mostrou que não tem o menor interesse em fazer qualquer reforma. Tanto que deixou o país aí sem rumo. Só para encerrar, no governo Moro, o Nordeste seria tão desigual quanto é hoje em relação ao Sudeste? Nós precisamos investir e superar essas desigualdades regionais. O Nordeste, os estados do Nordeste, a Paraíba, Pernambuco, todos os estados têm um grande potencial econômico e tem que explorar as áreas, né, que podem render os maiores benefícios para a sua população. Então, por exemplo, a Paraíba tem um grande potencial turístico, Campina Grande aqui é um polo de tecnologia. Hoje a gente tem visto o aumento, né, das possibilidades de cultivo da agricultura pela irrigação. Ou seja, tem muito que pode ser feito. Um campo importante, que aqui tem um potencial enorme, é da energia renovável, da energia eólica, da energia solar. Então, sim, é possível, né, resgatar o vigor econômico não só do Brasil, mas de todos os estados.